Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Desculpa a demora para gravar esse vídeo aqui. Ia gravar de manhã, mas estava tendo uma reforma aqui e eu quase levei em consideração passar um vídeo antigo para vocês. Mas eu liguei pro cara aqui, mora aqui no meu teto e ele falou que ia acabar por volta das 4 horas e finalmente acabou lá a barulheira. Então, vim gravar esse vídeo aqui para vocês. Continuando o tema de anteriormente. Eu refleti um pouco, eu ia mudar aquilo que a gente tinha planejado inicialmente, ia colocar assuntos diferentes para cada turma. Mas resolvi que não, porque eu acho que a construção do texto dissertativo e argumentativo é bom para todos os anos, realmente. Então, vamos descer o gás. Parar de falar que já está quase um minuto de vídeo e eu quero que as coisas sejam mais dinâmicas. Aula passada a gente terminou os tipos textuais e aí eu falei que vocês olhassem dois tipos, o preste atenção, né? No dissertativo e no argumentativo, e falei que alguns livros trazem ele como dissertativo ou argumentativo. Ou seja, eles dizem que dentro do texto dissertativo existem duas modalidades, o expositivo e o argumentativo. O expositivo seria aquele que você não procura convencer o leitor e o argumentativo é aquele que procura convencer o leitor. Tendo isso em mente, lá na maioria quando você vai fazer concursos, redações para o Enem, por exemplo, o Enem considerando aqui um concurso, você vai se deparar com essa tipologia barra gênero textual. Eu considero já mais um gênero do que uma tipologia, principalmente porque quando a gente fala do texto dissertativo argumentativo para o Enem ou para o vestibular, ele tem algumas características que o diferem de outros textos dissertativo argumentativo comum, né? O mais clássico do Enem é que o Enem, a sua conclusão, ela obrigatoriamente tem que dar uma solução para o problema, ou seja, você tem que criar uma problematização em cima do tema. E nem sempre é assim. Certo? Tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui nesse texto dissertativo argumentativo? Você vai precisar dissertar e argumentar. Esse é o ponto principal. Dissertar é você fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise daquele problema. Existe uma coisa aqui, um detalhe, quando vocês estiverem fazendo redação, que é para vocês pensarem até que ponto eu devo explicar sobre aquele tema. Então a gente pega um tema aqui, como foi o tema da Lei Seca, foi 2014? Acho que foi 2014. Então você tem o tema Lei Seca. Show de bola, certo? Hoje a lei seca é muito conhecida. Em 2014 havia um debate, mas as pessoas ainda não sabiam exatamente o que era a lei seca. Então você teria que pegar, chegar lá e dar uma explicação sobre a lei seca. Por quê? Porque quando você está ali fazendo um concurso, você tem que imaginar que quem vai ler aquele texto é uma pessoa de um conhecimento médio segundo aquela formação. Como é assim, professor? Entendi, foi bulhufas. Então, o Enem é um nível de um aluno que terminou o terceiro ano e tem os conhecimentos medianos de um aluno que terminou o terceiro ano. Ou seja, não é um aluno que é deficitário, mas também não é um aluno que é super gênio, que domina perfeitamente todas as matérias. Então, quando você for fazer um concurso para um nível superior, você vai fazer lá perito da Polícia Civil. Aí o nível já é outro, já é outra coisa. Do mesmo jeito, você vai fazer um concurso específico para alguma área aí, para algum conhecimento técnico. Então, ele vai supor que você tem um conhecimento técnico daquela área, né? O leitor, no caso, vai ter um conhecimento técnico e você vai escrever conforme o conhecimento do seu leitor. Então, quando vocês forem fazer a redação, vocês têm que colocar isso em mente. O leitor que vai ler o seu texto, ou seja, o seu texto ele vai ser analisado conforme um tipo de leitor. E esse leitor vai ser o cara que é pareado a você, o cidadão que é pareado a você. Então, quando você vai construir uma redação do terceiro ano, ou do terceiro ano, do Enem, você tem que imaginar, aliás, essa redação aqui é para um cara que tem um conhecimento médio de escola. Então, se eu chegar aqui com falando sobre a crise. Deixa eu pensar aqui. O tema comum, a crise de 2008, não sei, uma redação assim, as implicâncias da crise de 2008 no Brasil, certo? É um tema que já passou, né, Nelson, que já é bem antigo.
Mas aí você começa a falar, por exemplo, na sua redação sobre a crise de 2008 veio devido à expansão da base monetária dos Estados Unidos, devido a um processo conhecido pelos keynesianos como quantitative easing, que serve para aquecer a economia. Velho, o cara do que terminou o terceiro não vai entender nada, porque isso é um assunto mais para o ensino superior. Ninguém sabe o que é quantitative easing, ninguém sabe o que é a expansão da base monetária, o cidadão normal, comum, não sabe. Então, você não pode elevar muito o seu linguajar. Em compensação, você também não pode tratar tudo com simplicidade. Então, na crise de 2008, você tem que dar uma explicadinha aqui, um contextualizado na crise de 2008. O que é a crise de 2008? A crise de 2008 foi uma crise que aconteceu principalmente ali nos Estados Unidos, devido a alguns problemas na base monetária e algumas ações governamentais que geraram um agravamento dessa crise que estava ocorrendo naquele momento, que acabou agindo em demais países, né? Então, isso aqui é uma explicaçãozinha normal, padrão e tal, que o aluno que está ali no terceiro ano, vai, pô, primeiro, segundo ano, ele vai entender, né? O cidadão mediano vai conseguir captar aquelas informações. Então, essa é o pensamento que você tem que ter quando você começa a escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, não me venha também colocar as palavras muito complicadas, doravante, ou sei lá, palavras mais. Deixa eu pensar aqui uma palavra que o pessoal. Tem um advérbio que o pessoal gosta muito de usar. Me fugiu a mente agora. Enfim. Mas não venha também querer rebolar demais a redação. Por quê? Porque, primeiro, a linguagem do texto tem que ser clara. O objetivo do texto aqui é você fazer uma análise e argumentar. Para você fazer isso, o leitor tem que entender o que você está falando. Então, se você usa um linguajar acima da média, você está se distanciando do objetivo do texto, que é fazer ali análise e argumentar, convencer o leitor. Se seu leitor não entende o que você está falando, como é que ele vai ser convencido? Tem gente que é convencido por palavras bonitas, né? Mas assim, não é o normal. O normal é que as pessoas sejam convencidas devido à lógica do seu argumento. Então, quanto melhor, mais forte for o seu argumento, mais fácil será da pessoa ser convencida. Do mesmo jeito que quanto mais clara e simples for a sua linguagem, agora veja bem, simples não quer dizer coloquial, não é para falar errado, não é para não colocar vírgula, não é para falar de maneira o português falado, né? Você tem que seguir as normas, mas tem que ser simples, tem que ser direto. E um dos aspectos mais cobrados na redação é a concisão. Não confundir com coesão. Coesão é outra aula. Isso aí eu vou pegar mais no terceiro ano. Concisão, ou seja, a capacidade de falar muito com poucas palavras. Vocês devem saber disso. Vocês devem ter aquele amigo para contar uma história. 200 anos, vai falar, acordei de manhã, não sei o que, fui escovar os dentes, aí vi um cachorro branco, o cachorro branco tinha dois pelos pretos, não sei o que, eu acaba assim, meu amigo, o que é que tem a ver? Vai pro ponto principal. A mesma coisa quando você está escrevendo, você tem que ir pro ponto principal, você tem que ser direto, você tem que saber aquilo que você quer fazer, você tem que ser conciso, você tem que ser enxuto. Aí tem aluno que acha que escrever muito enche um monte de linguiça, e essa linguiça vai para lugar nenhum, entendeu? Então, outro aspecto também muito importante para a redação é a concisão. Porque é melhor para convencer a pessoa quando ela é direta. Não quando ela fica ali cheia de rudeia, arrudeando mais de cachorro quando quer defecar. Enfim, retomando aqui alguns aspectos do texto dissertativo e argumentativo, antes que a gente vá para os próximos temas, né? Aqui eu já peguei aqui um bocado. Então, vamos retomar aqui o que é o argumento. Então, o que é esse argumento aqui? Já falei para você o que é dissertar. Dissertar, fazer uma análise. O resumo é isso, é muito simples. Novamente, sempre lembrando o ponto que você vai fazer análise segundo o seu conhecimento. Segundo aquele conhecimento médio do que a redação está sendo pedida. Mas e o outro lado, né? Tá certo, professor. Dissertativo, entendi, dissertar. E o argumentativo, que vem de argumentar. Então, argumento. Assim, se você for pegar ali na etimologia, que é você analisar de onde a palavra vem, ela significa justamente clareza aqui, né? Clareza tem pensando aqui no ponto de vista da lógica. Então, é um instrumento de trazer uma lógica, uma estrutura clara, entendível para o outro, né? Então, o argumento é esse. Quando você argumenta, você está tentando usar a razão. A razão é muito... Lembra assim, ó. Clareza, ideia, lembra? Ó, luzinha, ó, desenho animado, quando acaba sendo o quê? Uma luzinha. Por quê? Porque a luz
é muito ligado à ideia, à razão, por isso iluminismo, cara, que o pessoal pensava muito, entendeu? Era lá os grandes cientistas lá do século XIX, né, 18. Enfim, não só cientistas, né, pensadores de forma geral. Então, é exatamente essa aqui, esse é o ponto, argumentar isso. Então, você sempre tem que pensar nisso, o que eu vou utilizar para convencer o meu leitor? Argumentos podem ser dados, podem ser reflexões lógicas. Então, como assim uma reflexão lógica? Vamos pensar que você vai partir de certas premissas ali para achar alguma coisa, né? Você quer fazer um argumento aqui, por exemplo, contra o aumento do Estado, né, na vida do cidadão, né? Você parte ali da questão de que você quer falar que um Estado grande elimina o comércio, né? Porque o Estado ele vive de impostos e tal. Então, quando você coloca uma carga tributária, né? Você tributa aquele produto, você dificulta você comerciar. Porque se você vai um bombom, se você vai comprar um bombom lá na sua mercearia da esquina, você chega lá, os bombons 25 centavos, vamos supor, mais 15 centavos é pro estado, você que é de imposto, aí você vai, pô, não vou comprar esse bombom não, você vai dificultar. Agora, se o bombom fosse só os 10 centavos, sem os 15, o cara do comércio ia ganhar mais e você ia ter mais dinheiro para gastar também, né? Então, um argumento contra essa questão do aumento da máquina estatal seria que mina o comércio. Então, como é que esse argumento foi estruturado? Foi estruturado com base aqui a gente pode resumir basicamente a reflexão que tem aqui é que um estado grande ele vai precisar de altas cargas tributárias e altas cargas tributárias elas minam ali o comércio, né? Então o estado grande mina o comércio. Então, se você dentro da sua reflexão, da sua argumentação, você quer argumentar contra o crescimento do estado por algum motivo ou algo que foi causado pelo crescimento do estado, você constrói um argumento mais ou menos assim. Você vai explicar dentro do seu texto ali. Geralmente um parágrafo é só para um argumento central, que é isso aí a gente já vai entrar um pouco mais na frente. Isso é um parágrafo que a gente chama ali, que seria o segundo parágrafo do texto, é utilizado para você construir um primeiro argumento central. Aí seria mais ou menos isso, assim, um estado grande elimina o comércio, pois, parará, porque é necessário você ter um aumento da carga tributária para que ele tenha um funcionamento, e um aumento da carga tributária, aquele objeto que está sendo tributado, vai ser mais difícil a venda ou compra dele. Do mesmo jeito que também vou fazer um argumento aqui contra o pessoal não ficar falando. Vou agora fazer uma versão contrária. Então, a gente aqui imagina que um país precisa de um exército. Então, um argumento aqui a favor de um Estado, de um aumento da carga tributária do Estado, uma defesa, né? Um contraponto ao que foi dito anteriormente. Você pode pensar assim, você pode contra-argumentar, você está aí defendendo aí o aumento ou a diminuição do imposto, mas todo o país vai precisar da sua defesa, do seu exército, e para ter um exército você vai precisar de uma alta carga tributária, né? Então, qual é o pensamento aqui? Os países precisam se proteger com o exército, e para que o exército exista, o Estado precisa colocar uma carga tributária para ele ter um exército forte. Então, para haver um exército forte, é necessário haver um Estado grande capaz de coletar impostos para suprir suas necessidades. Você poderia meter essa aí na redação, no caso, contra-argumentando aquele outro ponto. Enfim, a gente vai ver muitas redações, nas redações vai vir mais naturalmente, no caso do terceiro ano vai ver muitas redações. Então, o primeiro e o segundo a gente vai variar um pouco de temas, né? Principalmente agora que o Google de sala de aula finalmente parece que as turmas já estão feitas, acho que próxima semana a gente já está lá, aí vai ficar melhor. Enfim, então é assim que a gente vai começar aqui a construir o nosso texto dissertativo argumentativo. A gente tem que começar a gente vai utilizar assim dessa forma na redação, né? Ou a questão da estrutura do argumento, o que é o argumento, como fazer o argumento. Enfim, eu ia entrar aqui em outra aula, mas esse vídeo já está grande, eu vou parar por aqui e vou começar a gravar outra aula. Se vocês virem outra aula, é porque a outra aula ficou pequena. Essa aqui já tem 15 minutos. Se vocês não viram outra aula, vai ficar para a próxima semana, porque eu não vou dar meia hora, 45 minutos de aula para vocês, porque vocês não veem. Enfim, galera,
Boa, e também porque para algumas turmas eu vou. Semana passada a Janaína teve um imprevisto e eu vou colocar também a aula de Janaína. Outras turmas de Janaína, poxa, acho que na quarta-feira, se eu não me engano. Enfim, um abraço a vocês e boa semana. E bora estudar, gente.